Pessoal, última parte da classificação da receita por fonte e também por esfera, ok? Esfera cai muito pouco, só vai sair o orçamento fiscal da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais, só isso. Então cai poucas questões aí. Classificação por fonte já é mais cobrada, então praticamente são todas as questões relacionadas a ela. Vamos lá? A classificação por fontes inclui-se entre os critérios a classificação das receitas públicas. Então está dizendo assim que a classificação por fontes ela é utilizada aí pelas receitas públicas, um dos critérios? Sim, é utilizado sim. A gente já viu várias questões aí que traz que o item, o código 1, o 3, o 2 e o 6 são o que? E o 9 são utilizados aí para identificar a fonte, certo? Se a fonte é Tesouro Nacional, se é Tesouro Nacional de exercícios anteriores, para não ficar duplificada na LOA, para deixar que é uma nova fonte de recurso, ok? É como se fosse lá no teu saldo, nos seus extratos bancários, você tem lá 10 mil reais em janeiro. Em janeiro você constou lá que tem 10 mil reais na tua conta, mas você sabe lá que o teu salário é de 6 mil. Teve aumento de salário? Não. Você tem o que? Um recurso que é do exercício anterior, que é lá de dezembro, 4 mil reais. É nada mais do que isso. A classificação por fonte, ela vai verificar isso aí e vai também verificar o que está vinculado, por exemplo, aqui nos condicionados. Condicionados que eu só posso utilizar para determinada despesa, então está vinculado, ok? Está vinculado. Posso estar vinculado no 1, no 3, no 2 e 6 também, ok? Mas o usual que esteja no item 9 aí. Manual de contabilidade aplicado ao setor público vai dizer que as receitas orçamentárias são classificadas. Então, a classificação da receita segundo os seguintes critérios: natureza, fonte e destinação dos recursos. Então, esta daqui é uma das fontes, perfeito? Então, também tem outra indicação do resultado primário. Então, a classificação que nós estamos estudando, ela é então um objeto aí de classificação da receita orçamentária assim. 22. A classificação por fontes de recursos é um procedimento que consiste em agrupar recursos extra-orçamentários não sendo aplicados aos recursos orçamentários. A classificação por fonte, ela vai agrupar recursos o que? Orçamentários e não sendo aplicados aos recursos extra-orçamentários, porque os recursos extra-orçamentários não são incluídos na LOA, ok? Então o item está errado. Veja, ingresso extra-orçamentário apresenta caráter temporário e não integra a LOA, então não tem classificação, beleza? Então o item está errado. 23. A metodologia de destinação da receita constitui instrumento que interliga todo o processo orçamentário financeiro. Então, a metodologia de destinação da receita, ela é o que? A classificação por fonte ou destinação da receita. Então, veja que ela constitui um instrumento que interliga todo o processo orçamentário financeiro, sim, desde a previsão da receita até a fixação da despesa? Não, até a execução da despesa. Se fosse até a fixação da despesa, ela parava na LOA, mas não, aqui até a execução, até chegar lá no empenho, por exemplo, ok? Então ela vai além da fixação da despesa, por isso o item está errado. Casca de banana aí. Próximo item, 24.
o controle da destinação de recursos. Então aqui, por fonte, deve ser feito por todos os entes da federação, sim ou não? Sim, haja vista a vinculação para todos eles. Tem essa vinculação, essa obrigatoriedade para todos? Tem. Onde está previsto isso? Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 8º, parágrafo único. Vamos ver? Então veja, ó, os recursos legalmente vinculados, estão vinculados, eu tenho que controlar o que são vinculados. A finalidade específica, exemplo, contribuição social, serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto da sua vinculação. Se foi vinculado para a contribuição social, vai ser utilizado somente para a contribuição social, ainda que em exercício diverso daquele que ocorrer o ingresso. Recebi o ingresso lá, vamos exagerar, 2008, vou utilizar ele em 2020, está em exercício diverso? Está, mas ainda assim ele continua vinculado, então precisa ser feito o controle. Então, M. Cássio diz que o controle das disponibilidades financeiras por fonte / destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, é a questão anterior. Ok? Incluindo o ingresso, o comprometimento, a saída dos recursos orçamentários, e isso então, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, é sim vinculado a todos os entes, ok? Então o gabarito está certo. 25. O controle das destinações ou por fonte de recursos deve ser feito por todos os entes da federação, haja vista a existência de vinculação para todos eles. Veja que isso aqui é uma questão de 2007 e esta aqui é uma questão de 2008, para você ver que um ano depois caiu exatamente a mesma questão, para você verificar que as questões elas se repetem, para você verificar que não tenha realmente nada de dúvida que as questões que você está vendo estarão presentes na sua prova, com certeza, ok? Não tem para onde o examinador fugir, eles não podem reinventar a roda, essa que é a grande verdade, ok? Então a gente viu que isso daqui sim deve ser feito por todos os entes, está previsto na lei de responsabilidade fiscal e para isso nós precisamos fazer o controle, então a questão está correta. 26. O código de classificação por fontes é um recurso composto por 2 dígitos, sendo que o primeiro indica o grupo de fontes de recursos e o segundo a especificação das fontes de recursos. A especificação da fonte de recurso 1, que é o Tesouro Nacional, 3, que é Tesouro Nacional exercícios anteriores. Então é o segundo ou é o primeiro? É o primeiro. O indicador de grupos de fontes de recurso indica se o recurso é ou não originário do Tesouro Nacional e se pertence ao exercício corrente ao exercício anterior. Então o indicador grupo, indicador do grupo, ele está falando que o primeiro indica o grupo de fontes de recurso. Ele dá uma enrolada tremenda aqui, ok? Ele enrolou tremendamente. Então, veja, o código de classificação de fontes é composto por 2 dígitos. Não. O código ele é composto por 1 dígito e mais 2, X e Y, ok? Aqui vai ser quem? Vou trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil. Código do grupo de fonte de recursos. Então, primeiro dígito, grupo da fonte, e os 2 próximos são a especificação da fonte. Exemplo, 1, Tesouro Nacional, exercício corrente. O segundo e terceiro dígito, lá, por exemplo, aqui foi o 1, e aí o 01. 01 foi transferências de imposto sobre a renda e sobre produtos industrializados. Veja, então, o primeiro dígito, grupo da fonte. Veja aqui, então o código de classificação é composto por 3 dígitos, ok? Se estiver completo, 3 dígitos, sendo que o primeiro indica o grupo,
Ó, o primeiro indica o grupo, perfeito, da fonte de recursos, e o segundo a especificação das fontes de recurso. Especificação das fontes de recurso, o segundo e o terceiro, certo? Então o segundo, volta aqui, o segundo e o terceiro especificação das fontes do recurso. O indicador do grupo das fontes de recurso identifica se o recurso é ou não originário. Não, o do grupo, originário do Tesouro Nacional, ok, e se pertence ao exercício corrente ou exercícios anteriores. Tá quase certa, perfeito? Então o código, vamos puxar aqui nesse aqui, continuar aqui então. O código da classificação é composto por 3 dígitos, sendo que o primeiro indica o grupo de fontes de recursos. Ok, ó, grupo de fontes de recursos, tá aqui. Agora o segundo e o terceiro, o segundo mais o terceiro, a especificação das fontes de recursos. Então ele só colocou aqui de errado, aqui é um erro muito sutil, certo? Que são 3 dígitos e quando a especificação das fontes de recursos são 2 dígitos, então por isso que a questão está errada. A 27, isso aqui é para você ficar em pânico, olha só, as fontes de recursos da Seguridade Social, consoante essa classificação, inclui a renda líquida da Loteria Federal Instantânea, nesse miojo, né, instantâneo. As fontes de recursos da Seguridade Social, fontes de recursos da Seguridade, quem financia a Seguridade Social, conforme essa classificação das fontes, inclui a renda líquida. Então as fontes, uma das fontes vai ser a renda líquida da Loteria Federal. Poderia entrar lá em 2 outras fontes lá que não do Tesouro Nacional, certo? Mas olha o que diz aqui, a Constituição Federal vai dizer que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos estados, DF, municípios, das seguintes contribuições sociais. Aí chega aqui as receitas sobre concursos de prognósticos. Então aqui o erro seria o quê? Que não é sobre a receita, sobre a renda líquida da Loteria Federal. Então é sobre a bruta mesmo. E lá na especificação da portaria da interministerial aí, não, esquece que é da Fazenda. Ele vai dizer o que? A especificação das fontes de recursos. Aí coloca lá a renda líquida sobre a Loteria Federal Instantânea e não vincula. E não vincula a quem? Não vincula a Seguridade Social. Agora as outras sim, ó, contribuição para financiamento da Seguridade Social, contribuição para o plano da Seguridade Social e contribuição para financiamento da Seguridade Social, contribuição dos empregadores, trabalhadores da Seguridade Social, contribuição do plano da Seguridade Social do servidor. Então ele traz o que? As que são vinculadas aí, mas a renda líquida federal instantânea não. Veja, essa questão aqui é aquela questão para o cara olhar e estar iluminado do dia, certo? Então essa questão agora, se cair uma questão certa, parecida com essa, que é quase impossível cair uma questão dessa, ela é muito restrita aí, é uma portaria. Então se cai uma questão desta, você consegue acertar pela repetição que a gente vai trazer daqui para frente. Mas como primeira vez, olha, é difícil você marcar uma questão dessa aí como certa ou errada de acordo com uma portaria aí de 2001, certo? Agora, se você fosse pela literalidade da Constituição Federal, você poderia até arriscar aí um palpite de que a questão estaria certa. Perdão, estaria errada aqui. Então, não é uma fonte da Seguridade Social a renda líquida da Loteria Federal Instantânea, não é fonte. Então quais são fontes? Essas daqui,
Esta aqui ela não está vinculada, ok? 28, 29. 28 eu tirei que ela estava desatualizada. A 29 é a solução, não, vamos direto. A classificação das receitas que permite controlar a obediência às vinculações definidas na legislação é denominada classificação por fontes de receita. Então está dizendo assim que existe uma classificação de receita que permite controlar a obediência às vinculações. A gente já viu isso em duas questões parecidas que eu chamei a atenção de vocês, que tem uma classificação, que é a classificação das fontes, eu consigo da receita, eu consigo controlar as vinculações, certo? Que são definidas pela legislação, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, naquela outra mais esdrúxula pela LDO, ok? A questão está correta. E assim a gente termina a nossa bateria de exercício. Um abraço e vamos para a próxima.